Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 29 de julho, com uma porrada de competições, mas infelizmente eu não vou conseguir entrar com muito detalhe em cada uma delas porque estamos no início. Então tem poucas informações, poucos dados estatísticos e o que eu estou fazendo nesse início é fazendo anotação das equipes que eu pretendo e costumo trabalhar para que eu tire o maior número de informações possíveis até que a gente tenha, de fato, né, mais números sólidos para poder analisar aquelas equipes às vezes que a gente não acompanha tanto. Tá? Então hoje eu vou falar um pouco sobre a Série B do Brasil, que eu pretendo fazer, e também sobre a DFB Pokal, a Copa da Alemanha, que eu carinhosamente tenho como uma das competições que eu mais gosto de fazer. Tá? Para mim, tem um troféu mais bonito de todos os troféus de Copa, de competições nacionais normais, né? A Copa, a taça da DFB Pokal é muito bonita. E também temos o início da Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, que é uma competição que esse ano eu vou tentar ficar um pouco mais de olho, né? Por conta dos horários, por conta da quantidade de jogos, ainda não é uma competição que eu consigo me focar tanto, mas eu vou tentar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com a DFB Pokal. Vou comentar com vocês um pouquinho sobre os jogos da Pokal. A gente tem nessa sexta-feira 3 jogos no mesmo horário e depois um jogo isolado aqui. O Dortmund faz a sua estreia nessa sexta-feira contra o 1860 Munique. Primeiro vamos falar aqui sobre o Nuremberg. O Nuremberg vai pegar o time do Cam Marienborn, que eu sinceramente não sei a divisão que está. Está na primeira fase da DFB, então é muito comum que times da quinta e da quarta divisão participem desses confrontos. O Nuremberg é um time muito grande na Alemanha, um dos maiores campeões da Alemanha. Pode estar agarrado na segunda divisão há muito tempo, é verdade, já teve para cair para a terceira divisão algumas vezes, eu acompanho ele na segunda divisão, mas é um time muito grande e é extremamente favorito aqui contra o nosso querido Kahn. Então, se você vem para trabalhar essas odds extremamente esmagadas, boa sorte. É um jogo que eu vou ficar de fora, eu imagino que o Nuremberg vai passar sem muito problema. O time do Karlsruhe não começou bem a segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2. É um dos últimos colocados, tomou, se eu não me engano, mais de 5 ou 6 gols nos primeiros 2 jogos e não fez nenhum. Karlsruhe que foi surpreendente em algumas temporadas, inclusive na temporada passada, na própria DFB Pokal, chegou longe, se eu não me engano, chegou nas quartas de final e foi uma segunda divisão, uma DFB Pokal, uma Copa da Alemanha marcada por vários times da segunda divisão, indo até quase até a final. E esse ano não começou muito bem a Bundesliga 2. É um time muito pautado em bola aérea, muito forte em finalização de fora da área. E por mais que eu acredite que não tenha começado bem a segunda divisão esse ano, também é um time aqui que vai pegar um adversário de divisão bem inferior. Tá? Então eu acredito numa classificação também do Karlsruhe, mas a odd de novo muito esmagada. Um jogo mais interessante para a cotação é o Dinamo Dresden contra o Stuttgart. Esses dois se enfrentaram na Bundesliga 2 não tão distante, né, em relação à linha do tempo. Né? O Dresden ele participou da segunda divisão, participa recorrentemente da segunda divisão, e o Stuttgart esteve na segunda divisão na temporada retrasada, se eu não me engano. Já está na Bundesliga 1 há 2 anos, se eu não estou enganado. Teve para cair na temporada passada, mas conseguiu se livrar no finalzinho. E o time do Dresden é um time muito difícil de se trabalhar. Tá? O Dresden tem uma torcida apaixonante, uma torcida muito bacana. Talvez tenha sido por conta do Dresden que eu comecei a assistir a terceira divisão da Alemanha, né? Porque eu pesquisei no YouTube a torcida do Dresden e se vocês pesquisarem vocês vão ficar abismado com o que eles fazem na terceira divisão. E hoje eles de volta na terceira divisão, estão lá. O Dresden foi campeão da terceira divisão na temporada retrasada, subiu como campeão para a temporada passada da Bundes 2 e acabou caindo novamente na relegation. Perdeu para o Kaiserslautern e acabou ficando de novo na terceira divisão. Vai pegar um Stuttgart, imagino eu um pouco mais reforçado, né, um pouco mais aliviado por não ter tido que disputar a relegation da primeira divisão, né, com
o Hamburgo. Quem acabou fazendo isso foi o Hertha Berlim, mas o Hertha conseguiu se manter. O Stuttgart com uma odd aqui de 1,56, temos mais oportunidade de trabalho aqui, provavelmente, tá? A Copa, a DFB Pokal, não é marcada pelos times não favoritos muito recuados, pelo contrário, tá? Os times não favoritos na Pokal eles vão para cima mesmo, porque é jogo único, tá? Então é muito interessante ficar de olho nisso. Geralmente o jogo é decidido na casa do time inferior, de divisão inferior. Então nesse caso o Stuttgart também está indo jogar fora para enfrentar o Dresden. Aqui a gente já pode ter uma zebra acontecendo, né? Dependendo se o Stuttgart não estiver tão focado no jogo, pode ser uma oportunidade para trabalhar principalmente o mercado de gols, tá bom? E aqui o último jogo da Pokal é um jogo um pouco mais conhecido. Nós temos o 1860 Munique com 2 títulos da competição, um grande time da Alemanha. O maior rival do Bayern de Munique não era o Dortmund antigamente, era o 1860 Munique, para quem não sabe da história. Os dois times eram rivais assim muito fortes e acabou que o Bayern tomou um caminho aí de super time com muito dinheiro e hoje o rival do Bayern, o time que consegue rivalizar com o Bayern de fato é o Dortmund, que tem uma condição financeira bem melhor do que o 1860 Munique. O 1860 fica perdido ali entre a segunda divisão e a terceira divisão, né? Já teve até umas divisões mais baixas. É um time bom, é um time aguerrido, é um time com uma torcida bacana, mas é como eu falei, tinha uma solidez na disputa com o Bayern muito grande, só que aí o Bayern cresceu de uma maneira absurda e aí todos esses anos o Bayern conseguiu muito mais torcida, muito mais título, se tornou o time que é. E óbvio, o Bayern tem novos rivais agora, né? Na Alemanha tem o Leipzig, tem o Dortmund e o 1860 Munique ficou na história. Mas essa história também privilegia o 1860 com títulos, né? Na temporada passada, o time foi até as oitavas de final, saiu para o Karlsruhe, que a gente já comentou aqui, tá? Mas de maneira geral, é um time que sai muito na primeira fase, que é esse confronto aí, tá? Não teve sorte no sorteio, acabou pegando o Dortmund. Tem muita chance de ser eliminado aqui, a chance do Dortmund ter uma zebra aqui e acabar sendo eliminado é muito pequeno, tá? Mesmo sem o Haaland, né? O Dortmund vendeu o Haaland. A gente tem o Dortmund como campeão da temporada 2020-2021. Saiu nas oitavas de final, se não me engano, saiu nas oitavas de final na temporada passada para o São Paulo, que é da segunda divisão, um time que a gente gosta muito. E ano passado quem foi campeão foi o Leipzig, né, pela primeira vez. E o Dortmund vem, na minha opinião, para se classificar contra o 1860. Para ver esse jogo, imagina uma possibilidade de trabalhar um back Dortmund se você tem método para esse tipo de cotação tão esmagada, mas lembre-se do que eu falei, os times pequenos quando caem, caem atirando, então eles vão para cima. E é um jogo com uma tendência boa de gols, porque o Dortmund está estreando, né, nas competições oficiais. E se sair na frente, o 1860 em casa vai para cima e vai dar muito espaço. Então, dependendo do time que o Dortmund colocar em campo, às vezes pode até ser um time mais misto, podemos ter uma oportunidade aqui de gols também. Beleza? Então, esse jogo aqui para gols e o Stuttgart com o Dresden também podem ser dois jogos interessantes. O Karlsruhe e o Nuremberg com essas odds muito esmagadas eu fico de fora. Beleza? Então, só para dar para vocês esse panorama. Na Championship a gente tem o Huddersfield com o Burnley. O Banner, se eu não me engano, caiu da primeira divisão no ano passado. Né? A Championship tem bem mais partidas do que a Premier League, né? A primeira divisão da Inglaterra. Um jogo bem parelho. O Burnley é um time que sempre foi, não sei se vai mudar agora, muito pautado na bola aérea, muito pautado nas jogadas de bola parada. Né? Costumo chamar o Burnley daquele time bem antigão mesmo, inglês, com centravantão. Né? Vem mudando ao longo dos anos, mas é um time que tem mais força pelo alto, né? Então, se você for fazer esse jogo, é um excelente jogo para você fazer as anotações de como vai se comportar as duas equipes, óbvio, né? Eu pretendo fazer isso e também ficar de olho para ver se essa característica do Burnley vai voltar a se cumprir nessa segunda divisão, né? Lembrando que a segunda divisão da Alemanha, as bolas aéreas são geralmente características muito fortes das equipes. Vide o Fulham, né? O Felipe fala Fulham, eu falo Fulham, não sei como é que se de fato pronuncia, acho que o Felipe fala Fulham, eu falo Fulham. Enfim, foi o time que mais marcou de bola aérea na competição, com o Mitrovic, o atacante sérvio que vai enfrentar o Brasil na Copa do Mundo. E
Eu acho que é uma competição muito boa para ficar de olho nisso, tá bom? Bom, competição da Polônia está começando agora. Cadê, ó? Tá aqui. Tem o Legia Varsóvia jogando. A Jupiter League com o... Esse foi o campeão, se eu não me engano, né? Da Bélgica também está nas primeiras rodadas. A Rússia também com o Krasnodar aqui na primeira rodada. A Superliga da Sérvia também está começando. Então, assim, primeiras rodadas em quase todas as competições. Vamos falar do que a gente tem aqui de sólido, que é a segunda divisão do Brasil com Bahia e Náutico. Que eu já digo para vocês que eu não pretendo trabalhar esse jogo, porque eu achei a odd do Bahia muito esmagada. E eu vou explicar para vocês o que está pegando aqui comigo, porque que eu estou com receio do Bahia, tá? O Bahia joga em casa com uma odd 1,53. Para mim, uma odd baixa para o que o Bahia vem apresentando. Dentro de casa, o Bahia é o quarto melhor mandante com 6 vitórias em 10 jogos. Tudo bem. Aqui você pode perguntar, ué, qual que é o problema, né? E o Náutico é um dos piores visitantes da competição com apenas 2 vitórias. O problema é o seguinte, os últimos jogos do Bahia dentro de casa foram no Brasileirão, uma derrota para Chapecoense, Brasileirão Série B, uma derrota para o Novo Horizontino, um empate com o Grêmio e um empate com o CRB. Então, nos últimos 4 jogos de Brasileirão Série B, o Bahia não conseguiu vencer. Tá? Então, para mim, é uma odd baixa e essa odd ela só está nesse patamar porque o Náutico é um time muito fraco. Se a gente pegar o Náutico fora de casa, derrota para o Sampaio, empate com a Tombense, derrota para o Grêmio e derrota para a Ponte Preta. Tá? Então a odd do Bahia está tão esmagada assim, muito por conta do seu adversário. E vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio. A gente tem realmente uma comprovação de que o Bahia ele é bom em casa, mas o Náutico é péssimo fora. Né? O Bahia tem 60% de vitória, 60% das vezes ele sai na frente do placar. Tem uma incidência boa de falha de marcar também, mas é um time que toma poucos gols em casa, de maneira geral. O Náutico saiu na frente em pouquíssimas situações, falhou em marcar em quase 70% das vezes e quase sempre toma o seu gol. Quando a gente fala aqui de criação, o Bahia também é bem superior. O time cria 1,64, faz 1,30. O Náutico cria 1,33 e faz 0,56. Tem um problema gravíssimo de ataque aqui o time do Náutico. O time do Náutico também cede muito mais oportunidade, acaba tomando mais do que 1,30 gols por jogo. E o Bahia já cede uma quantidade de chances grande também, mas acaba tomando menos, muito por conta da qualidade inferior dos adversários. Quando a gente vem para o primeiro tempo, o Bahia tem 40% de aproveitamento, né, 40% de vitória no primeiro tempo, contra 11 do Náutico, e perdeu apenas 20%. Só tomou 2 gols e marcou 6. Até aqui, excelente. Né? O Náutico, com uma vitória praticamente só no primeiro tempo fora de casa e 56% de derrota. O time falhou em marcar em quase 90% dos primeiros tempos, só fez um gol e tomou 8. Tá? O segundo tempo do Bahia, o Bahia continua com uma consistência muito boa, continua vencendo 40%, diminui ali um pouquinho a qualidade defensiva, passa a tomar um gol a mais e aumenta a qualidade ofensiva, passa a marcar um gol a mais. O Náutico vence um pouquinho mais, toma um pouquinho menos, aliás, muito menos de gol, não é metade, e passa a marcar mais gols e passa a falhar menos em marcar gols. O que me pega nesse jogo? Primeiro é a cotação. Trabalhar uma odd de 1,50, 1,60 na Série B é muito difícil para mim. Por quê? Eu acho uma odd muito estilingada. Eu concordo às vezes em jogos do Cruzeiro, em jogos do Grêmio eu já tive que ceder também em algumas situações, mas no Bahia ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu numa odd baixa do Bahia eu ficar com vontade de fato de trabalhar a favor do Bahia ou contra o adversário do Bahia. Pode ser que aconteça, tá? Mas de maneira geral eu não venho com expectativa de trabalhar esse jogo, tá? Mod de 7 para o Náutico, num jogo onde o Bahia vem de 4 jogos sem vencer em casa, 2 derrotas e 2 empates, me passa uma informação de que eu posso acabar me influenciando muito pela campanha do Bahia antes, quando o campeonato começou, e tirar muito crédito do Náutico, mesmo o Náutico vindo de bons resultados em casa e resultados ruins fora, só por conta dos primeiros jogos que o Náutico fez. Então eu estou um pouco receoso. Acho o saldo do Náutico a 7
pelo que o Bahia vem apresentando nos últimos jogos, um pouco esticada, né? E essa odd pode acabar voltando. Agora, o Bahia pode de fato colocar a bola no chão, o Náutico pode estar muito recuado, e essa odd do Náutico até corrigir, mas aí provavelmente eu vou ficar de fora. Tá? Isso é questão de metodologia, né? Não tô dando dica aqui para você não fazer o Bahia, não estou falando que o Bahia não vai vencer, nada disso. Eu crio cenários, eu não dou palpites aqui, nem faço bilhete, essas coisas todas. Tá? Então, se você concorda comigo, beleza. Se você não concorda, não tem problema nenhum. Vem para esse jogo com uma expectativa de back Bahia e se der leitura, faça. Tá? Eu vou acabar ficando de fora aqui. Quando a gente fala de bolas aéreas, nada de muito interessante. O Bahia tomou 4 gols de cabeça, é bom tomar um pouquinho de cuidado com isso. Os dois times arrematam bem de fora da área, mas o Náutico tem sofrido mais gols nesse fundamento. Como um jogo padrão de Série B, não tem uma tendência de gols, né? 30% de 2,5 para o Bahia em casa, 22% de 2,5 para o Náutico. Números bem fraquinhos, vamos dizer assim. E quando a gente fala de momento dos gols, o Náutico tem bons momentos no final dos tempos, tanto no final do primeiro tempo quanto no final do segundo, tá? Já o Bahia tem uma incidência boa de gol no começo, lá no comecinho do jogo, lá para os 11 minutos, e lá nos minutos finais, depois dos 80 também, tem uma incidência boa de gols, tá bom? Então, só não gostei aqui da odd do Bahia. Se o Bahia começar próximo de 1,80, 1,75, o Náutico der uma caída ali para 6, 5,50, talvez eu fique de olho aqui, desde que o Náutico venha para o primeiro tempo para fazer exatamente o que tem feito nos últimos jogos. Marcar poucos gols, tomar muito gol, vencer pouco, sair pouquíssimo na frente e de fato se comportar dentro de campo como um time recuado e dominado. Aí pode ser interessante ficar de olho nisso, tá bom? O outro jogo da Série B é o Tombense com o Sampaio Corrêa. E aqui a gente tem um fenômeno, né? O Sampaio Corrêa é um dos melhores mandantes da competição. É o segundo melhor mandante, só perde para o Cruzeiro com 8 vitórias em 10 jogos. Mas quando a gente coloca o Sampaio fora de casa, o Sampaio é o pior visitante da competição, com 0 vitórias em 10 jogos, são 8 derrotas. Então, é 8 de fato ou 80. Literalmente. São 8 vitórias em casa em 10 jogos e 8 derrotas fora de casa em 10 jogos. Não dá para confiar no Sampaio Corrêa fora de casa. Já deu para notar isso daqui. É o time que mais sofreu gols junto com o time do CRB fora de casa, 15 gols, e o time que menos marcou gol fora de casa na competição de todos, né? Marcou menos gol até que o Grêmio fora de casa. E olha que o Grêmio, quando vai fora de casa, é um time que quase não consegue marcar. E ele conseguiu marcar menos. Então, já olhando só a classificação, a gente já vê que o Sampaio não passa confiança nenhuma fora de casa, tá? A Tombense, como mandante, tem 50% de aproveitamento, vamos dizer assim, né? Não perdeu nenhuma, ainda é um dos invictos. Ela, o Sampaio e o Cruzeiro, dentro de casa, são os únicos invictos. 0 derrotas, 5 empates e 5 vitórias. Os últimos jogos da Tombense dentro de casa: vitória contra o Criciúma, vitória contra a Chape, vitória contra o CSA e empate contra o Náutico. E o Sampaio Corrêa fora de casa: derrota para o Londrina, para a Chape, para o Grêmio e para o Criciúma. Empatou apenas com a Ponte Preta, sendo que nesses 4 jogos o time marcou apenas 2 gols. Tá? Então, realmente, a situação do Sampaio é muito fraca. Mas vamos converter isso em números aqui. Olha isso daqui, a parte de coloração aqui do PDF de apoio. Vocês vão conseguir entender como é fraco o Sampaio Corrêa fora de casa. Né? Não tem nada de bom. O time falha muito em marcar, toma bastante gol, tem uma criação até boa de oportunidade, mas tem péssimos atacantes. Desculpa, vou fazer uma correção. Não tem péssimos atacantes. O Sampaio é um excelente time dentro de casa com os mesmos jogadores, mas eu não sei o que acontece fora. Não sei se os caras desligam, não sei se o time joga 11 dentro de casa e 11 fora, não deve ser isso, obviamente, estou brincando, mas não dá para entender um time do Sampaio que tem um desempenho de líder, de vice-líder dentro de casa, com os mesmos atacantes, não conseguir performar como performa em casa, fora de casa. É assim, é meio estranho, sabe? A gente vê, por exemplo, a gente tem o Palmeiras, que joga muito bem fora de casa, mas dentro de casa não consegue vencer tanto. A gente tem o Flamengo, que agora está tentando melhorar os resultados fora de casa. Isso estou falando de Série A, né? E que tem um desempenho em casa muito bom. A gente tem o Corinthians, que joga bem em casa e não joga bem fora. Mas assim, não
é uma queda tão brusca como é a do Sampaio. É uma coisa assim, realmente absurda. É água e óleo, tá? Não dá para entender. Então, é difícil confiar nesse tipo de situação. O time da Tombense tem uma criação de 1,20 grande chance e marca 1,30, então é um time que aproveita muito bem as oportunidades, diferente do time do Sampaio fora de casa. E na questão de ceder oportunidade, o time do Sampaio Corrêa cede 1,65 e toma um gol e meio por jogo, é muita coisa. Já o time da Tombense cede 1,5, né, 1,5 de grande chance, mas só toma 0,80. Aí, óbvio, entra também a qualidade dos adversários. O Sampaio não venceu nenhum primeiro tempo fora de casa, perdeu metade deles. O time da Tombense também não é um time que vence tanto, mas perde pouco. Marcou 5 gols e tomou apenas 4. No segundo tempo, a gente tem um crescimento bem grande da Tombense, de 20% de vitória no primeiro tempo. O time passa a vencer 50% no segundo tempo. Tem um número de derrota mantido, 10%, marca mais gols e toma a mesma quantidade. O Sampaio Corrêa passa pelo menos a vencer um segundo tempo fora, mas mantém a média de metade dos segundos tempos, assim como no primeiro, de derrota. Realmente é muito fraco fora de casa. Tá? Nada de muito relevante nas bolas aéreas aqui, né? Tirando aqui o fato de que a Tombense tem bastante pênalti a favor dentro de casa. O resto, finalização de fora da área do Sampaio tem sido talvez um ponto importante, e o time da Tombense também tem sofrido nesse fundamento. De novo, não me parece um jogo para gols, principalmente porque o Sampaio não coopera fora de casa, e os momentos dos gols aqui, de maneira geral, a gente tem uma incidência maior no segundo tempo. Eu venho para esse jogo com essa fase horrorosa do Sampaio dentro de casa, seria leviano da minha parte não vir para esse jogo para buscar algo contra o Sampaio Corrêa. Mas eu preciso de uma Tombense jogando bem no primeiro tempo. A gente já viu que eles jogam bem no segundo tempo, mas eu preciso de uma Tombense controlando o jogo no segundo tempo. Desculpa, no primeiro tempo. O segundo tempo já é mais complicado. Dos jogos que eu vi, foram poucos. Eu acho que foi contra o Novo Horizontino do Sampaio Corrêa, fora de casa. Não foi um jogo onde eles ficaram o tempo todo atrás. Né? Eles saíram para o jogo em algum momento. Então eu vou procurar janela, intervalo. No trade a gente busca muito isso, né? Intervalo de minutos, de minutagem, onde eu possa estar Leia o Sampaio com maior segurança. Nada é certeza, mas que eu tenha um Sampaio recuado, acuado, sem conseguir sair. Aí sim é uma janela que eu quero para buscar essa correção de lei ao Sampaio Corrêa. No caso aqui, um lei ao não favorito. Tá? Não achei nada de muito interessante para bolas paradas hoje. Acho que os times que a gente viu aqui não tem nada de muito interessante, mas estou ansioso também para fazer os jogos da Pokal, principalmente os dois jogos que envolvem Stuttgart e Borussia Dortmund, né? O Stuttgart contra o Dresden e o Dortmund contra o histórico 1860 Munique. Meus amigos, eu acho que é isso do Campeonato Argentino. A gente tem jogo aqui do União Santa Fé e do Vélez. Lembrando que na semana que vem, né, se eu não me engano, vou colocar aqui próximos jogos. O Vélez pega o Tajeres no dia 3/8 pela Libertadores da América, quartas de final, tá? Então, dia 3/8, a gente está no dia 29. Tomar cuidado aqui com o Vélez, se você for utilizar o PDF de apoio aqui para ver um pouco desse jogo, o Vélez pode poupar alguns jogadores para encarar o time do Tajeres, tá? Já o Tajeres, que também joga nesse dia 29, pega o União Santa Fé, e o Tajeres também, obviamente, tem esse jogo com o Vélez, pode ser que em algum momento aqui poupe alguns jogadores, vale ficar de olho nisso, tá? O Santa Fé, acho que foi eliminado, né, das competições sul-americanas e não pega ninguém. Então, se você for ficar de olho no argentino, só verifica a escalação e intensidade dentro do jogo de Vélez e Tajeres, porque eles se enfrentam nas quartas de final da Libertadores da América. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Desejo a você uma excelente sexta-feira de trabalho. Não inventa moda, faz o simples. A gente se vê amanhã, né? Tem muita gente falando que eu tô sumido do Telegram, tô mesmo, porque estou aproveitando para organizar aqui minha casa, a gente está em obra ainda, mas assim que começar a temporada europeia de fato, com a Bundes 2, Bundes 1, todos os campeonatos que eu trabalho, eu já estou de volta para o Telegram. Se você quer me acompanhar, o link está aí na descrição. Tem o meu curso, não esquece de participar do sorteio do Betfair. E muito obrigado pela companhia, é sempre um prazer.